Bom dia, Aparecida Ferreira. Bom dia a todos vocês que estão chegando aí. Eu peço a gentileza, Sivaldo, Bernardo, de compartilharem, se for possível. Vamos para a leitura do artigo de hoje, né? Bom dia, Sivaldo, Bernardo. Bom dia, guerreiro. Espero que em breve você esteja por aqui para a gente trocar uma ideia, viu? Se conhecer pessoalmente, conversar um pouquinho. Hoje eu estou sem os meus óculos, porque aqui não dá para ver porque a câmera está levantada aqui, mas eu estava trabalhando e tá cheio de papel aqui à mesa. Eu perdi o óculos em algum lugar aqui que eu não consigo encontrar. Bom dia, Jota. Jota logo estará por aqui também, conosco, participando aí da luta em campo minado. Gilson de Lucena, bom dia. E, gente, em primeiro lugar, é importante que se diga que esse artigo ele é um esboço de um protocolo que eu vou fazer daqui a pouco na Câmara. Claro, primeiro eu vou na delegacia, né? Mas depois eu vou levar isso à Câmara, porque das prerrogativas constitucionais da Câmara de Vereadores é chamar para depoimento funcionários públicos que extrapolem os seus direitos, né? Então, como recentemente eu fui acusado de crime, obviamente eu estarei levando essa queixa à delegacia para iniciar um processo criminal contra os acusadores ou o acusador. E depois, como essa pessoa é funcionário público, eu levarei o documento para a Câmara, para que a Câmara abra também um protocolo lá sobre essas manifestações. E o artigo fala um pouco sobre isso, né? Um pano de fundo que fundamenta justamente isso. Vocês sabem que a minha luta por direito não tem nada a ver com questão política, né? Então, assim, um cara que está desde 2011 brigando por concurso público, por SAMUR, por guarda municipal, por retirada de parentes de políticos da prefeitura. Esse cara que desde 2011 vem nessa luta e nunca se candidatou até o presente momento, pelo menos esse camarada dá o sinal de que não pretende ser um político de carreira, mas sim lutando por direitos, né? Quando o poder público abusa das prerrogativas dele para pressionar ou perseguir esse cidadão, a própria Constituição Federal, a própria Lei Orgânica Municipal, o próprio regimento da Câmara, ele estabelece sanções pesadas a respeito disso, como quebra de decoro, violação do princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e por aí vai. Então, pessoas que trabalham no serviço público, elas não podem responder como se fossem pessoas privadas. Apesar de nós permitirmos isso no discurso, quando alguém está discursando e diz agora não é o funcionário que fala, é o funcionário que fala, não importa, né? Principalmente se ele se manifesta através de suas redes sociais e ele não tem outra, né, para se manifestar. Ou quando se manifesta de maneira mostrando a própria imagem, utilizando-se da imagem de funcionário para tentar denegrir a imagem de cidadãos comuns, ainda que não tentem denegrir. É isso que as pessoas precisam entender. Na esfera, o que nós chamamos de exceção da verdade no Código Penal, na esfera pública, o funcionário público, ainda que ele não acuse ninguém de crime, ainda que ele não atinja a honra da pessoa, ainda que ele não faça nada disso, ele tem que se manifestar baseado em um decoro que o cargo exige. É completamente diferente. Privado é uma coisa, pública é outra. E eu vou falar um pouquinho sobre isso no artigo de hoje. Lembrando, esse artigo é um esboço tanto de uma denúncia protocolada hoje no Ministério Público, para que o Ministério Público investigue a utilização da máquina pública por funcionários. Inclusive, vocês veem recentemente aí, todo dia vocês veem na internet, né, praticamente, um dia sim, um dia não, eles estão aí, vocês veem que são funcionários que fazem aquelas atividades ali e apenas
vou pedir para que o Ministério Público tanto investigue isso, quanto investigue também o caso da Rua de Célia, para saber se o que aconteceu ali foi de fato um benefício próprio para a própria família do vereador, ou se foi porque o vereador falou que tinha uma empresa, mas não disse qual era o nome. O vereador falou que tinha um valor daquela obra, mas não disse qual era o valor da obra. E não tem placa naquela rua, não tem nada. Então, ao Ministério Público, eu estou subindo uma petição, está pronta já, está cheio de papel aqui, e eu vou levar ao Ministério Público para que ele investigue, não é papel do cidadão investigar, mas é denunciar, em contraponto, as atitudes dos funcionários serão levadas ao judiciário. Na esfera criminal, quando se trata de violação a princípios que têm relevância criminal, como por exemplo a imputação de um crime, como foi feito, quanto na esfera civil pela devida indenização por danos morais, já que eles decidem aí não atacar argumentos, mas atacar a honra das pessoas. Então eu vou aqui ler o artigo e vou analisá-lo, se bem que eu já fiz uma análise prévia, né? E enquanto isso eu vou comentando com vocês e eu peço a vocês que compartilhem. Quem tiver acesso aos grupos de WhatsApp, compartilhem também. Eu particularmente acho que esse artigo de hoje ele inaugura um novo paradigma, como eu venho sempre inaugurando quando faço denúncias e quando trato de questões jurídicas. Eu vou hoje inaugurar um novo paradigma, que é o do combate da sociedade contra as arbitrariedades do governo. E isso serve para todos os governos, os vindouros também. Se bem, né, que nós sabemos que futuramente o próximo prefeito da cidade provavelmente é Rubem, e eu sei, já deu para perceber, para pouca convivência, e olha que eu critiquei ele bravamente quando analisava apenas o cargo que ele exercia, ou não exercia, né, por ter sempre boicotes constantes, tanto a carreira dele quanto a de Genilson, quanto a de vereadores agora, por exemplo, que estão na situação. Depois de conhecer, eu já percebi que não é da índole dele, viu? Quando ele não gosta de uma coisa que eu publico, como nós temos a liberdade de falar um para o outro que não gostamos, ele fala, eu não gostei, e avalie se isso é pertinente. Veja, em momento nenhum ele diz, apaga essa merda logo ligeiro, né? Ele diz o quê? Avalie, veja se é pertinente, veja se isso soma com o grupo e tudo mais. Então, enfim, não vou nem falar do Rubem, vou falar do futuro, né? Porque o futuro aponta aí para uma coisa boa para o município, tendo em vista o fim de carreira do coronel já e dos seus asseclas. Então, portanto, eu peço a vocês que compartilhem nos grupos de WhatsApp, quem tiver acesso, ou nos grupos de Facebook, que eu vou começar aqui a leitura do artigo. O título do artigo já é por si mesmo uma descrição do que acontece em Panelas, né? Diz assim, Panelas, o uso indevido da máquina pública. Só sobre esse título, se eu fosse discorrer sobre esse título, já caberia outro artigo. Porque o próprio conteúdo do título já diz tudo. Há um uso indevido da máquina pública. Para que é que serve a máquina pública? Bem, nós somos cidadãos exercendo a esfera privada, exercendo nossas atividades dentro da esfera privada. Dentro da esfera privada, nós temos direitos e deveres garantidos. Porém, como existem dois tipos de bem, o bem privado e o bem público, alguém precisa tomar conta do que é público. Então, como alguém precisa tomar conta do que é de todo mundo, e cada um tem que se preocupar com a sua própria vida, com a sua própria atividade privada, nós elegemos pessoas para tomar conta do que é público, não do que é privado. Porque do privado, cada um cuida do seu, né? Então, nós elegemos essas pessoas e essas pessoas têm que cuidar do patrimônio público. Tanto o patrimônio público histórico, como cultural, como o material, né? E aí, por isso que a máquina pública, ela é construída, ela é feita, ela é fundamentada no cuidar do que é público. Cuidar no sentido de fazer evoluir, de zelar por ele e tudo mais, né? Então, quando se diz uso indevido da máquina pública, a máquina pública está usada não para tomar conta, para cuidar, para promover o que é público, mas para outra coisa, né? Então, é disso que o artigo vai falar. Então, vamos lá. Bem-vindo, Douglas. Douglas França, eu tenho uma música para te mostrar, depois a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Josi Barbosa, também está dando um avante aí.
Vamos começar então a leitura. Eu espero que todos os interessados e que tenham interesse em propagar a informação, por favor, compartilhem, né? Os tempos mudaram e os cidadãos se tornaram cada vez mais conscientes e participativos na esfera política. Bem, é outra frase que caberia outro artigo, na verdade caberia um livro aqui, a evolução de Panelas, né? Como Panelas deixou de ser uma cidade que se preocupava só com política em época de eleição e vem aí desde 2017 uma ação atrás da outra, vigiando, comentando. Hoje, muita gente que não sabia nem o nome dos vereadores, nem o que acontecia na Câmara. Bom dia, Arlete Vilar, um grande abraço. Eu estou utilizando aqui o celular no pedestral que você me deu. Então, antigamente não se sabia nem nome de vereador, nem o que aconteceria na Câmara, nem nada. Quando dizia requerimento, todo mundo pensava que era o fim do mundo. Agora já se sabe que requerimento é praticamente nada, né? É um pedido, às vezes de coisa nenhuma, e às vezes utilizado para coisas que nem servem, o requerimento. Hoje se sabe que uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, em que os vereadores podem investigar a prefeitura. Hoje se sabe que o principal do trabalho do vereador não é bajular o executivo, mas fiscalizá-lo ou ajudá-lo a não cometer erros, né? Então a sociedade civil panelense hoje ela é muito mais educada, preparada politicamente para opinarem sobre assuntos que afetam de maneira positiva ou negativa à sociedade. Então hoje nós temos uma sociedade assim semi-politizada, né? Eu digo semi porque ainda temos o segue lead, tomou lapada, ai papai, essas besteiras aí, essas infantilidades, né? Mas vamos lá. A sociedade civil não só se tornou mais ativa, como se organizou e agora cobra direitos, e boa parte se manifesta sem receio ou medo de perseguição, pois sabe que a lei não é somente feita para regular a vida dos cidadãos, como muitos pensam, mas também para controlar o poder e proteger a sociedade das arbitrariedades do governo. Para cada tipo de desmando, há uma resposta da legislação que corrige tal abuso. Em Panelas, infelizmente, o poder público ainda não entendeu que não pode se comportar como se estivesse na esfera privada, pois o decoro, essa palavra, guardem bem, o decoro, os princípios da administração pública, que estão ali dispostos no artigo 37 da Constituição, e a própria natureza dos cargos limita suas atitudes, palavras e gestos. Deixa eu baixar aqui que agora parece que a gente entrou em Tchaikovsky, e Tchaikovsky é meio rock and roll. Palavras e gestos. Portanto, minha gente, mais uma vez aqui, quem está no meu curso de Direito Constitucional, no meu curso de Constituição, né, já aprende isso aqui, já sabe de qual é salteado. A Constituição ela não é feita somente para regular a vida dos cidadãos, né, a nossa vida entre nós, mas é feita também para regular o poder do Estado, para que o Estado não possa tudo contra nós. Então deixa de ser um poder absolutista e arbitrário, né, passa a ser um poder a serviço do povo. Tanto é que está ali nos princípios fundamentais ali da nossa república, todo poder emana do povo, né, e é exercido por meio de seus representantes eleitos diretamente ou indiretamente nos termos da Constituição. Qualquer tipo de abuso ou desvio, seja crime de responsabilidade por parte do poder público. Entendam, esse negócio de dizer que vai demitir fulano, que contrata fulano para exercer determinada atividade, fulano não cometeu nenhum erro, a necessidade do cargo não acabou, mas a pessoa, por perseguição, demite essa pessoa porque ela não faz parte do grupo político, é crime de responsabilidade, viola o princípio da impessoalidade. Então, o contratado hoje, o panelense contratado, a pessoa que está contratada na prefeitura, que não corrobore com o executivo, saiba, você tem direitos, você não está abandonado pela legislação. A prefeitura tem que apresentar um motivo, primeiramente legal, não é? Um motivo fundamentado para lhe demitir, né? Como um colega falou, para descontratar. Tem que ter, não pode ser baseado, não, ele não vota no meu partido, eu tiro ele da prefeitura. Porque o contrato na prefeitura não é para quem vota no partido. É para, em tese, convocar alguém que possa prestar um serviço para a comunidade. Então você que é contratado, saiba disso. Toda perseguição ao contratado, mesmo ao contratado, é
tido como crime de responsabilidade por violar um dos princípios mais importantes, como eu vou discorrer aqui, que é o princípio da impessoalidade. Qualquer tipo de abuso ou desvio seja crime de responsabilidade por parte do poder público. Lembrando que no direito administrativo há uma máxima comumente usada. Quem está participando do curso de Constituição sabe disso, dessa máxima. As pessoas podem fazer tudo o que a lei não proíbe, ao passo em que o governo somente pode fazer aquilo que a lei permitir. São coisas bem diferentes, eu expliquei no curso de Constituição. A segurança dos indivíduos frente ao poder do Estado é garantia e é garantida à sociedade. Por isso, nós chamamos a nossa sociedade de Estado de Direito, né? Bom dia, Rosélia Elvira, nossa querida ninja. A improbidade administrativa compreende o ato de violação à moralidade administrativa e todos os princípios da administração pública, lembrando que os princípios da administração pública é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios devem lastrear todas as atividades e comportamentos da prefeitura ou da Câmara. Sabemos que, infelizmente, ainda não é assim. Na cidade de Panelas, os funcionários públicos, especialmente diretores, secretários e o próprio gabinete da prefeita, que de tanto ser descredibilizado já é conhecido popularmente como gabinete do fuxico, não se comportam com o devido decoro e acham que podem tudo o que alguém que não representa o poder público pode. Grande erro, e é mesmo. Seguidos pela prefeita, que disse que não se envergonhar ou incomodar de ser chamada de laranja e que poderia até ser chamada de laranja banana salada mista, o poder público panelense decidiu evoluir nas imoralidades e seus funcionários passaram a fazer lives e deixar tudo isso gravado. O que é ótimo, eu botei até entre aspas, porque o conjunto probatório para caçar mandato, enfim, o conjunto probatório que eles formaram é absurdo. Né? Principalmente quando se trata de funcionários, quando a palavra não é de um convidado, quando a palavra são de funcionários, ou quando a própria imagem, a própria estrutura do programa já mostra que só tem funcionário ali. Né? Então, principalmente isso. Além de tudo isso, os vereadores rompem com a lógica da independência dos poderes. Artigo 2º da Constituição, que reza como? São poderes da República Federativa do Brasil independentes e harmônicos entre si, a legalidade, estou misturando com o artigo 37, harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário. Prestem atenção, deve haver harmonia, mas também deve haver independência. E há uma violação clara em todas as manifestações praticamente desses vereadores de situação. Então, ou para manter seus parentes trabalhando, outra coisa que eles não percebem que fazem, eles tornam público, o que é mais imoral ainda, quando mostram que parentes de vereadores trabalham na prefeitura por determinados e aparentes favores. Né? Então, é pior ainda, minha gente. Trabalhando ou para manter seus cabos eleitorais empregados na prefeitura. Violam também um dos princípios constitucionais mais importantes, o da impessoalidade. Ou seja, o poder público, seja vereador ou prefeito, não pode agir de maneira pessoal contra cidadão. Ele deve tratar um cidadão como todos os outros cidadãos. Não pode haver diferenciação entre um e outro. Mas, Pierre, por mais que esse cidadão desagrade, a única possibilidade de processar criminalmente um cidadão por ofensa ao funcionário público é quando essa ofensa é prolatada em razão do cargo dele. Né? Atacam pessoas, beneficiam seus familiares até com calçamento de ruas, enquanto deixam pessoas que não os acompanham sem saneamento. Tivemos recentemente um exemplo disso, né? E isso é inadmissível, viola o Estado Democrático de Direito e as liberdades individuais, além de ferir de morte o decoro parlamentar e o princípio da moralidade. Não vivemos em uma terra de ninguém, vivemos em uma sociedade livre. Não estamos diante de reis, de grandes líderes intocáveis, pelo contrário.
Estamos diante de funcionários que recebem não para cumprir um papel criminoso de perpetuação no poder, mas para servir a população. Ou seja, dane-se se eles querem que o líder continue no poder, que a prefeita seja reeleita. O cargo deles não serve para isso, né? Se eles quiserem exercer esse ministério de defesa ou tentativa de perpetuação no poder do atual desgoverno, eles que peçam demissão. Porque o cargo deles, o salário deles é para trabalhar pela população, né? Quando um secretário, diretor, um servidor, né, a prefeita, vereador fala, é o seu cargo que fala. Por essa razão, gozam de direitos e deveres diferentes do cidadão comum e vive da iniciativa privada e sustenta esse mesmo poder público. Toda tentativa de intimidação deve ser combatida de maneira extremamente contundente e seus agentes devem ser punidos na forma da lei. O cidadão é detentor de direitos garantidos e não é a prefeitura de uma cidade do interior do Agreste alinhados com um ex-político com síndrome de Napoleão que solaparão esses direitos conquistados em centenas de anos ou talvez milhares de luta, de muito sangue derramado. Todo poder emana do povo, diz a Constituição. Mas, aí vem um grifo meu, e contra ele deve parar de ser exercido. Porque aí é muito fácil, né? Eu termino aqui o artigo. Aí é muito fácil porque é o seguinte, como cidadão, eu, você, todos que me assistem agora, nós temos que manter a nossa casa, temos que pagar a taxa de energia elétrica, temos que pagar a taxa da ligação de água, a nossa, eu estou falando, o nosso aluguel, os impostos do município, tudo o que o governo pede, enfim, imposto de renda, tudo. E aí, depois de pagar tudo isso, quer dizer, quando sobra dinheiro de pagar os impostos do governo, nós sustentamos também a energia elétrica da prefeitura e da Câmara, a água da prefeitura e da Câmara, os benefícios da prefeitura e da Câmara, tudo. Além de nós sustentarmos tudo, nós ainda temos que ser vítimas deles, que utilizam essa máquina sustentada por nós, essa máquina que nós sustentamos, essa mesma máquina que é caríssima. Só para vocês terem uma ideia, um vereador, qualquer vereador ganha R$ 7.500 ali no mínimo. Para vocês terem uma ideia, multipliquem isso por 11, levando em conta que o presidente ganha o dobro. Viu? Que é porque é um cargo executivo, né? Então vejam, nós sustentamos a Câmara, aí sustentamos a Prefeitura com seus mais de 2.000 funcionários, tudo isso e ainda temos que nos defender deles, né? Então a lei não os protege, ou melhor, não os beneficia tanto quanto eles gostariam, acharem que podem fazer tudo. Não, não podem. É o cargo que fala. O decoro do cargo exige outro tipo de comportamento. Quando eles falam, me atacando, por exemplo, é como se a máquina pública estivesse me atacando. Porque ele fala em nome do próprio cargo, independentemente do perfil que ele utilize, né? Até porque nós sabemos como é que funciona a lógica panelense e é justamente esse estigma que eu quero quebrar e por isso que eu repito aqui o que eu disse no começo. Esse artigo ele é um esboço do que será apresentado ao Ministério Público hoje. Também vou protocolar um pedido na Câmara para investigação desses cargos, para investigação dessas atitudes, para investigação desse comportamento, porque há claro o manifesto a utilização da máquina pública com finalidades espúrias, né? Além disso, as pessoas que me acusaram de estar cometendo um crime vão ter que responder criminalmente, porque isso sim é um crime. Acusar um cidadão que não comete crime de cometer crime, né? E é isso. O artigo, na verdade, ele inaugura isso. Mas é como eu falei para vocês, o objetivo é transformar isso em uma luta judicial. Porque tudo o que fizerem a partir de agora, como perseguição, inclusive de funcionários públicos, deve ser elevado à justiça. Já deu, chegou, passou da hora, na verdade, da população aceitar todo tipo de desmando e arbitrariedades. Nós não vamos mais aceitar esse tipo de comportamento do governo. Quem quiser ser funcionário público vai ter que ser para prestar um serviço ao público. Quem quiser trabalhar na prefeitura vai ter que ser para servir ao cidadão e não para persegui-lo. Não para tentar intimidá-lo. Porque é muito fácil receber seu salário, não trabalhar e ficar falando dos outros, né?
principalmente se preocupando com a vida privada de cada um. O que não é dar conta do poder público, né? Então, bem, vocês aguardem, vão ficar sabendo de mais. Obviamente eu vou manter vocês informados, porque mais do que um processo judicial, mais do que denúncia no Ministério Público, mais do que protocolo de denúncia na Câmara, exigindo dos vereadores que cumpram suas funções, porque uma das funções do vereador é chamar funcionário público para dar explicação. Inclusive os próprios vereadores. Está aqui, ó. Eu tenho aqui nas minhas mãos quase tudo o que eu preciso, porque ainda falta a Constituição do Estado. Fundamentado na Constituição da República, fundamentado na Lei Orgânica do Município e fundamentado no regimento interno da Câmara de Panelas. Então, fundamento tem. Fundamento tem. E, principalmente, eu, que não sou um político, e a população tem que entender isso. Político não é quem se candidata. Político não é quem pleiteia um cargo público. Político não é quem quer ser vereador ou prefeito. Político é quem vive disso. Quem vive de política. E não é o meu caso. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo, né? O pessoal vem apoiando bastante aqui. Eu vou pedir ao pessoal de Malhada de Areia que me mande um salve lá no WhatsApp para eu mandar uma foto que o seu José Alves tirou ontem com o Fernando Rodolfo. Ele me pediu para enviar para vocês. Então, quem tiver meu zap, eu peço. Eu não estou usando Messenger, né? Então, por favor, no WhatsApp. Eu estou vendo a menina aqui. Peço que vocês deem um salve lá para eu mandar a foto para vocês, beleza? Muito obrigado a todos vocês. Lutem, lutem novamente até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Fiquem com Deus. Avante, avante e avante sempre. E é sempre bom lembrar. A campanha não começou. Viu? Ninguém está falando de campanha eleitoral aqui. Nós estamos falando de direitos.